Fala pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no nosso canal no De Primeira. Já convido você a se inscrever aqui no nosso canal. Você que curte, que assiste, que consome o conteúdo do De Primeira e ainda não é inscrito, faz essa mão aí pra gente, dar essa força e se inscreve aqui no canal também. Curta, compartilhe o vídeo com os seus amigos, com o torcedor aqui de Passo Fundo, o torcedor do Passo Fundo, torcedor do Gaúcho, torcedor do Passo Fundo Futsal, porque aqui a gente fala do futebol da nossa terra. E agora, para falar do primeiro jogo, os primeiros 90 minutos da semifinal da divisão de acesso entre Passo Fundo e Avenida. Tudo igual, fica tudo para Santa Cruz do Sul no próximo domingo, Cleiton. Tudo igual nesse primeiro jogo, Christian, 0-0 no Vermelhão da Serra. Uma partida ali em que as duas equipes tiveram até um início bastante equilibrado, mas depois só deu Passo Fundo, tá? O Passo Fundo jogou muito no campo do Avenida. O Avenida apenas se defendendo, especulando, quem sabe, uma bola parada ou algum contra-ataque. Só que esse contra-ataque não apareceu para a Avenida, porque o Passo Fundo estava o tempo todo em cima e abafando mesmo as tentativas de saídas em contra-ataque da equipe de Santa Cruz do Sul. No segundo tempo, a mesma situação, o Passo Fundo também em cima, o Avenida mais retraído, o Passo Fundo cruzando muita bola, fazendo muito lançamento, criando oportunidades. Aliás, teve duas oportunidades, pelo menos, de marcar claras de gol e o Passo Fundo não conseguiu fazer. Fica tudo para a volta e na volta em Santa Cruz do Sul é o seguinte: quem ganhar nos 90 minutos está na final e também na Série A do ano que vem, do Gauchão. Se houver novo empate, por qualquer placar, pênaltis em Santa Cruz do Sul. Não tem saldo qualificado, né? Então, qualquer empate leva o jogo para os pênaltis. Como você disse, né? O Passo Fundo jogou melhor. Eu também entendo dessa maneira, que o Passo Fundo foi superior ao Avenida, tendo em vista que não sofreu. Você não tem aí um lance de grande perigo, uma criação, uma construção muito boa da equipe de Santa Cruz do Sul. Quem conseguiu criar, quem levou o perigo foi o Passo Fundo. Porém, faltou a efetividade, faltou um capricho um pouquinho maior. Quando a gente fala capricho, não é que o jogador não queira, né? Circunstância do jogo que acaba não acontecendo. A bola não entrou. Criou algumas oportunidades, a primeira no primeiro tempo muito clara com o Diogo Oliveira, né, que ele chega para marcar e aí tem um desvio no zagueiro e a bola fica no meio das pernas dele e ele acaba não conseguindo. Era ele a trave e ele acaba não conseguindo marcar. E num jogo em que a melhor defesa do campeonato, que é a do Avenida, encontra a segunda melhor defesa do campeonato, que é o Passo Fundo, o 0-0 me parece um placar bastante óbvio até, né, Cleiton? É verdade, né? O Passo Fundo e o Avenida têm as melhores defesas. Inclusive, curiosamente também, ou não, né? Talvez se explique o fato de que as duas equipes são treinadas por ex-zagueiros. É verdade. Né? Márcio Nunes e Marcelo Caranhato. Então, por aí a gente pode entender essa solidez defensiva das duas equipes também. E com duas defesas sólidas e os ataques que têm lá suas qualidades, mas que não são tão efetivos quanto as defesas, o 0-0 parecia ser ao natural. E olha, em uma das oportunidades, que é essa que o Diogo Oliveira ele perde no primeiro tempo, ali não foi nem capricho, ali faltou sorte mesmo, porque a bola ela pega desvio talvez de algum zagueiro ali, também tem o Morrinho Artilheiro que tira a bola do Diogo na hora que ele vai chutar ali, tira a opção dele de chutar e a bola acaba passando e acaba se perdendo. E no segundo tempo tem um outro lance em que o Wilson Júnior puxa um ataque pela direita ali, muito interessante, passa pela defesa, rola para trás, no meio da área onde estava o Diogo Oliveira, e ele pega de perna esquerda ali de primeira, e a bola não sai com força suficiente para ser marcado o gol. Mas foi uma bela oportunidade também. Para mim, as duas melhores do jogo. E nesse lance, atrás do Diogo Oliveira estava o PH. Sim. E ele ficou muito irritado pelo Diogo não ter deixado a bola passar. Porque o Diogo estava até um pouquinho desajeitado. Ele bateu de pé esquerdo, assim, não conseguiu colocar força no chute. Se a bola passa,
o PH ele vinha se babando para fazer o gol, né? Então, acho que se aquela bola passa, a chance do PH marcar seria maior. Só que, claro, o Diogo Oliveira, com a bola ali, chegando de frente pro gol, é claro que ele vai bater, né? Não tem o que fazer. Infelizmente, não entrou. E até na entrevista do técnico Marcelo Caranhato, ele fala isso, né? Que, às vezes, o jogador, ele tentou dar um drible a mais, faltou arriscar, faltou finalizar. O próprio Marcelo Caranhato disse isso. Eu percebi muito no segundo tempo. A bola rondando a área e o jogador, em vez de arriscar o chute, ele tentava dar mais um drible. E nesse dar mais um drible, acabava perdendo a bola, ou a marcação aumentava, e aí ele tinha que passar, tinha que iniciar uma construção, mas aí já com uma defesa do Avenida bem montada. Então, acho que ficou isso, assim, um pouquinho da frustração do torcedor, porque precisava ter arriscado um pouquinho mais, né? Um chute de fora da área, um arremate de longe para ver o que acontecia. E tem muito torcedor também, claro, no pós-jogo ali, questionando as alterações que foram feitas pelo Marcelo Caranhato, principalmente todas elas no segundo tempo, e tirando alguns jogadores que tinham sido chave até ali. O Diogo Oliveira, o PH, o Pivô, o Wendel, jogadores que acabaram saindo na segunda etapa. Mas dá para entender pelo aspecto físico da coisa, porque foi um jogo bastante disputado, e como a gente já comentou aqui, o Passo Fundo jogou muito no campo do Santa Cruz, do Avenida, de Santa Cruz do Sul, o Passo Fundo ele acabou se desgastando fisicamente também. Então, naturalmente, as substituições elas viriam. Mas elas não pioraram o time, não. Né? Eu vi que alguns jogadores ali entraram com uma intensidade parecida com aquelas que vinham sendo colocadas em prática pelos jogadores que estavam até então. O Alan Kalberg ele entrou bem, fazendo ali as jogadas de bola parada, por exemplo, né? E também o Matheus Lagoa foi bastante acionado lá no lado esquerdo de ataque, mas aí o Matheus Lagoa, talvez ele tenha perdido o time de fazer a escolha certa em momentos decisivos. Por exemplo, passar a bola quando ele tentou um drible a mais e acabou perdendo essa bola. Mas também ele estava numa situação complicada ali, porque a zaga do Avenida, naturalmente, estava bem postada com o Mikael, principalmente. Um sistema defensivo muito bem montado dos dois lados, né? Bom, fica tudo para Santa Cruz. O Passo Fundo deve subir, se subir, é o que eu torço, né? Para que suba, vai subir sem vencer em casa. Não ganhou nenhuma partida em casa até aqui, então pode subir sem ter vencido em casa, né? Vamos torcer muito para que isso aconteça. O Passo Fundo faz bons jogos fora de casa, e agora, com o resultado de empate, levando a decisão para os pênaltis, acredito que o Avenida vai se expor um pouco mais. O Avenida vai sair um pouco mais para o jogo, precisa sair um pouco mais para o jogo. E aí, quem sabe isso dê um pouquinho mais de espaço para o Passo Fundo jogar, para o Passo Fundo trabalhar a bola, criar e finalizar. Até porque daí o Passo Fundo poderá jogar no contra-ataque, coisa que o Passo Fundo sabe fazer bem, mas que não conseguiu no jogo de hoje, até porque não precisou, porque era ele, o Passo Fundo, quem estava no ataque o tempo todo nesse domingo, e não a Avenida, por isso não tinha espaço para contra-ataque. É isso aí. Fazer uma saudação também ao torcedor, né, que atendeu o chamado da direção do clube, do presidente Volney Trapasson, foi até o estádio Vermelhão da Serra. A gente não sabe ainda qual o público que tinha lá, mas ver as arquibancadas do Vermelhão lotada, e pra gente que fica dentro do campo ou fica do outro lado, do lado oposto da arquibancada, a gente tem a noção de realmente quanta gente tinha. Me lembro de ver esse público assim somente em jogos do Grêmio e do Inter aqui contra o Passo Fundo. Então, tá de parabéns o torcedor de Passo Fundo, é uma demonstração que o público de Passo Fundo gosta de futebol, ele gosta de ir ao estádio, só que ele quer as coisas acontecendo, né? Ele vai principalmente na hora boa. Então tem público para isso. Precisa os times estarem nos momentos bons. Christian, inclusive o Passo Fundo ele colocou 8 mil ingressos à venda. Por aí a gente já pode ter uma ideia, então não adianta pensar em 15 mil, que não tinha 15 mil, porque não havia 8 mil entradas sendo vendidas, né? Depois ali, alguns mais cerca de 300 também. Nas sociais, então, ele colocou 8.300 para venda, então, sei lá, 7 mil pessoas, talvez? Pode ser. 6, 7 mil pessoas, acho que sim. Acho que por aí, né?
E um dado interessante também, Christian, com 20 minutos de jogo acontecendo, ainda tinha torcedor entrando no estádio. É verdade, eu reparei isso também. Eu estava no primeiro tempo na goleira da entrada ali, à esquerda das cabines, e eu olhava, dava umas olhadas ali para cima e via o movimento de gente chegando ainda, né? 20 e poucos minutos do primeiro tempo e o público chegando. Que bom, né? A gente fica feliz com o público, com o torcedor indo pro estádio. Isso, bem legal mesmo. E tomara, né, que esse torcedor que foi hoje ao estádio neste domingo e que não viu a vitória, é bem verdade, mas que em muitos momentos aplaudiu, em momentos de importantes ali, de lance de gol, apoiou, tá? Não vaiou. Então me parece que é um público ali que gostou do que viu dentro das possibilidades. Claro, teria gostado muito se tivesse vindo a vitória. A vitória não veio, mas enfim, veio o empate por 0-0 e agora fica tudo para a volta. Tem excursão para Santa Cruz, né? Me parece que já são 2 ônibus quase lotados. E quem quiser ir para Santa Cruz é R$70, viagem e ingresso. Isso. Barbada, né? 70 pila, viagem, ingresso, excursão lá com o Esporte Clube Passo Fundo. Você pode procurar as redes sociais do Passo Fundo se você quer ir para Santa Cruz no domingo, no jogo de volta entre Avenida e Passo Fundo. Vale a vaga na primeira divisão, Cleiton. Também é possível conseguir ali até mesmo reservar seu lugar na Secretaria do Passo Fundo mesmo. Isso. O pessoal já está fazendo esse trabalho de reserva de locais e me parece que vai ter um volume bem interessante de torcedores do Passo Fundo. Também vai ter muita gente indo de carro, conselheiros, enfim, além da torcida naturalmente que vai de ônibus. É isso aí. Passo Fundo e Avenida ficaram no 0-0. Deixe aí o seu like, comente o que você achou. Foi no jogo, estava na arquibancada? O que você achou do Passo Fundo? O que você gostou? O que você não gostou? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, porque esse é o De Primeira. Ao longo dessa semana, Cleiton, a gente volta. Vamos falar mais sobre essa decisão da próxima semana, vamos trazer informações, vamos ver como é que está a preparação do Passo Fundo ao longo dessa semana, Cleiton. Viu? Eu só quero mandar um abraço aqui agora, por isso que eu peguei o celular aqui, pro Ailson Santos, ele que assiste os vídeos aqui no De Primeira e mandou um recadinho dizendo que estava assistindo aos vídeos, estava gostando e que pediu um abraço. Então tá aqui o abraço pro Ailson. Tá aí o abraço pro Ailson. E nós temos novidades, né? Tem as canecas do De Primeira, parceria com nossos amigos lá da Para Todos PF, apostas esportivas é com a Para Todos PF. Em breve a gente vai estar sorteando também algumas canecas no nosso Instagram, então se inscreve lá no @DePrimeiraPF no Instagram. Isso aí, Cleiton. Certo, então tá, pessoal, até a próxima. Quem sabe, tá falando nos vídeos posteriores, nos próximos vídeos, contando também do acesso do Passo Fundo que deu mais um passo, né? Não perdeu em casa, agora está a uma vitória, por assim dizer, ou quem sabe, pelos pênaltis, de buscar seu lugar na Série A do Campeonato Gaúcho. Se inscreve no canal, esse é o De Primeira.